paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Ai, que saudade que eu tava de falar essas palavras com vocês, para vocês e com vocês. Este é o nosso primeiro vídeo do ano, diante de todo o acidente que eu vivi, né, que muitos que estão agora me acompanhando sabem, e realmente foi impossível preparar vídeo para vocês, mas o deserto também nos traz coisa boa. Eu, passando por toda essa dificuldade física, né, me veio essa inspiração. Não vamos abrir mão do projeto, do trabalho de evangelizar através dos livros. A riqueza literária da igreja é enorme, mas a gente pode fazer mais de uma atividade. E veio esse projeto, veio esse título. Tudo que a igreja ensina sobre, e me veio essa inspiração do primeiro tema, ser a missa. Eu acho que primeiro, porque eu tenho uma adoração profunda pela Santa Eucaristia. Eu fui curada pela Santa Eucaristia e eu concebi o meu único filho. Esse é um outro testemunho. Eu amo a Santa Eucaristia. Também eu fui ministra da palavra e da comunhão muitos anos. Então, eu sempre participei de muitas missas. Mas teve uma motivação não só pessoal, mas eu acho que coletiva, que o próprio Evangelho me trouxe, nos trará. A oração em grupo, Mateus 18, versículos 19 e 20. Também vos digo, se 2 dentre vós na terra pedirem juntos qualquer coisa que seja, esta lhe será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor. Meu irmão, minha irmã, te pergunto, qual lugar mais propício para você encontrar o próprio Cristo? Em plenitude, em seu corpo, sangue, alma e divindade, senão na Santa Missa. Você tem que ter amor à Santa Missa. Eu escolhi 3 verbos para a gente começar a pensar. Conhecer, amar e participar. Eu já usei, já está no meu Instagram essa frase. A gente só ama aquilo que conhece, e é verdade. Só que não basta só conhecer. Conhecer é o primeiro passo, é um passo fundamental para você amar. Só que se você ficar também só no conhecimento, no amor, você fica numa área muito filosófica. Você tem que participar. O verbo é participar, porque muitas pessoas falam, eu vou assistir a missa. A gente não assiste a missa. Você não é um convidado que fica lá só observando. Você é um partícipe. Você vai participar deste corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, entenda isso já desde o início. Você é alguém, olha bem nos meus olhos. Você é alguém que nosso Senhor Jesus Cristo está esperando no seu altar. Aí você vai dizer não para Cristo? E aí, tá ali, mas eu posso faltar no domingo? E sábado? Ou ir no meio da semana? Não. Por que você não pode? Quem instituiu o domingo, o dia do Senhor, senão o próprio Cristo, que ressuscitou ao 3º dia? Então, domingo para nós católicos é o dia santo, não mais o sábado, como é para os judeus e para algumas outras denominações. O que você pode fazer? Eu vou falar isso muitas vezes. A igreja maravilhosa, mãe, ela te autoriza a você ir à missa no fim da tarde do sábado, normalmente de 4 em diante, e aí vale
para o domingo. Por que que vale? Porque de manhã, sábado de manhã não vale. Porque o evangelho de sábado de manhã é o evangelho de sábado. O evangelho de 5 horas da tarde de sábado é o de domingo. Então é como se você estivesse participando na Santa Missa de domingo. Gente, isso é extraordinário. É algo que a igreja, que é mãe, ela dá uma quebradinha. Eu não posso ir no sábado porque eu não estou com vontade de ir ao domingo. Eu não posso ir no sábado porque eu não quero ir domingo porque eu tenho um churrasco. Vou ensinar uma frase para você. Só depois da missa. Oi, amiga, vou fazer um churrasquinho lá em casa, mas vai de biquíni, porque na casa da amiga tem piscina. Então você vai mais cedo. Ah, vou sim, mas só depois da missa. Aí apareceu, sou do litoral, aquele passeio de barco. Nossa, vamos passear de barco? Ah, mas que horas? Porque eu só posso ir depois da missa. Sabe o nome disso? Testemunho. Você está testemunhando a sua fé. A sua fé não pode ficar escondida dentro da sua casa. Ou você mostrar uma mulher de fé, um homem de fé, só dentro da igreja. Então, não pode faltar a Santa Missa domingo. O que a igreja diz desta falta? Pecado mortal. Faltou a missa domingo? Tem que se confessar. Ou então você vai, não comunga, faz comunhão espiritual. Ai, que absurdo! Isso mostra a seriedade com que a igreja leva a Santa Missa. Faltou a missa domingo por motivo bobo, você tem que se confessar. Ah, mas eu fiquei doente, né? Eu caí. O que a gente espera que a nossa comunidade faça? Eu estou machucada, não tinha a menor condição de ir à missa. Que um ministro da comunhão traga a comunhão na minha casa. Eu fui ministra da comunhão uma vez por mês, eu levava, cheguei a ter 10 velhinhos para levar a comunhão. Era o sábado, nem dava num sábado só, era sábado e domingo. Então, se você fez uma cirurgia, entra correndo em contato. Alguém pode trazer a Santa Comunhão para mim? Se a igreja não puder, né, ninguém se ofereceu e tal, a culpa, a responsabilidade não é sua. Você tentou. Tá bem? Então, a igreja é mãe, mas ela também é uma mãe que educa. A gente não pode perder esse sentido. E aí, essa igreja maravilhosa, aos domingos, somente aos domingos, ou dias de preceito, dias santos, a igreja fornece gratuitamente o folheto litúrgico. O folheto litúrgico, esse daqui, chama-se Comunhão e Participação. Eu venho de Angra e lá é o domingo. Só que o de lá é papel jornal. As pessoas criaram o hábito de falar, tem jornalzinho? Aí, folheto litúrgico, eu não corrigia, não é jornalzinho, não. Eu falava, é folheto litúrgico. Mas eu errava muito pela questão do papel. Acho que aqui em Goiânia é um papel ofício, assim, normal. Eu nunca ouvi ninguém falar jornalzinho, não. E aqui está todo o roteiro. Você conhecendo ou não conhecendo a Santa Missa, você vai ter esse roteiro aqui. Eu tive cuidado de pegar mais de um, só para mostrar a vocês, 3 cores diferentes. Rosa, esse daqui foi do final do ano, do Advento. Terceiro domingo do Advento é o domingo da alegria e é rosa. E aí você vai ver que todo o aparato da igreja, a veste do padre, vai estar em rosa. O verdinho é o tempo comum, né? Se você ainda não assistiu o vídeo do tempo litúrgico, vai assistir para você entender. Verdinho é o tempo comum. Esse daqui é branco, na verdade. Aí, colocaram o amarelo, que como é que ia mostrar que o tempo litúrgico era branco? Mas a veste é branca. Esse amarelinho, não temos cor amarela nas vestes litúrgicas, tá? Só estou
reforçando bem isso, para não parecer que a igreja está inventando, ou aqui em Goiânia inventaram outra coisa. Este amarelinho quer representar o branco. E aí, como eu disse, domingo nós temos o folheto litúrgico. E quando não tem? Eu vou trazer aqui duas opções. Uma muito conhecida, que chama-se liturgia diária. Há outros materiais com a mesma função. Eu gosto da liturgia porque há muitos e muitos e muitos anos eu utilizo ela, né? Inclusive, quando eu era ministra da comunhão, a gente era obrigada a ter para poder, que a gente lia o evangelho, fazia uma partilha, né? Então, a gente utilizava. Essa daqui eu comprei numa igreja, foi R$ 9. Ela vai ser exatamente o folheto litúrgico, dia após dia. De domingo a sábado, vai ter todos aqui. Mas é um gasto que você pode ou não estar disposto a pagar. Mas a liturgia diária, como o nome já diz, são todas as missas, as orações eucarísticas, tem a exéquia, que são as orações dos defuntos, tá? E dá para assinar também, provavelmente na assinatura vai ser mais barato. Há um outro material que eu conheci, diferente da liturgia que eu conheço há muitos anos, é esse rito da missa celebrada com o povo. A CNBB preparou esse material. Aqui, rito da comunhão. Qual é a fala do padre, as várias orações que o padre pode usar, e aí você não se perderia. As leituras estão aqui? Não. Aqui representa o missal. Na próxima aula, né, na terceira, a gente vai falar. O missal é esse roteiro eucarístico. A palavra está no lecionário, é outro livro. Mas eu quis trazer esse, porque é a parte mais difícil, né? Porque modifica muitas orações. Então, eu quis trazer isso também, tá? Então, liturgia diária é a cópia de um folheto litúrgico. Esse material é o missal para o povo, vamos chamar assim, viu? E aí, eu quis encontrar uma definição de rito, para ficar bem específico para vocês. No estudo que eu fiz, eu descobri, que isso foi uma grande novidade para mim, que nós temos, nós, a Igreja Católica, nós temos 24 tipos de ritos. Como assim, Anali? Eu descobri que esse rito que a gente utiliza a vida inteira nas nossas paróquias é o rito romano-latino. E aí, vários ritos de várias cidades, né, de vários países. Por quê? Eles respeitam uma ou outra característica daquela localidade em que a igreja está inserida. Olha o respeito da igreja com as sociedades. E aí, eu queria falar de algum para vocês. E eu vou citar o rito maronita. O rito maronita já era o único, além, que eu também nem sabia que chamava romano, agora nós sabemos, o romano latino. O rito maronita, eu já tinha ouvido falar por parte do padre Lúcio Sesquim. Quem não conhece, busque ele na internet, ele é um fofo. Ele reza o terço numa TV católica e eu acompanho, normalmente eu rezo com ele, de segunda a sexta. E eu já tinha visto ele falar da igreja em que ele celebra, do rito maronita. Eu falava, gente, mas isso é outra igreja? E aí eu fui descobrir que não. O rito maronita surgiu através de um santo, São Marum, isso, maronita de Marum, monge que viveu no século IV. E aí a gente fica com aquele medo. Mas, gente, porque eu não sei descrever o que tem, a diferença de um para o outro. Mas tem aquela preocupação. E aí eu fui entender que eu podia ficar tranquila. Por quê? Os 24 ritos, os 23 e o romano-latino que a gente está acostumado, todos estão sobre a tutela de Roma.
do pontífice, que hoje é o Papa Francisco. Então, todos esses 24 ritos podem modificar em uma parcela ou outra, mas são igualmente católicos, porque estão sob a tutela de Roma e do Santo Pontífice. Tá bom? E antes de entrarmos realmente no folheto litúrgico, eu busquei bastante uma definição de rito, para vocês entenderem a importância. São as regras e prescrições próprias da prática de uma religião, segundo normas codificadas. Tem a função de tornar perceptível a experiência religiosa. É onde o cristão encontra a garantia da manutenção da identificação religiosa. Ou seja, a nossa identidade enquanto católicos está expressa nesse folheto. Não tenha medo de achar de seguir esse folheto, porque o que está aqui é o que a liturgia estabelece como rito. Amém? E tem que fazer uma introduçãozinha também. Postura do cristão, eu estou chamando aqui. Primeiro, mais ou menos, falei da questão que a missa começa quando você começa a se arrumar. Então, para isso, você tem que chegar antes, até que seja em cima da hora, mas antes da entrada, antes da procissão de entrada. Eu já vi pessoas chegar no salmo, pessoas chegar no aclamação ao Santo Evangelho. E essa abençoada dessa pessoa que chegou na aclamação ao Evangelho andou a igreja inteira, sentou no primeiro banco. E já vi pai, mãe e criança fazer isso, chegar no meio da missa e lá para frente. Essa pessoa que fez isso, gente, ela realmente não tem noção do que foi errado, senão ela ia ficar lá no finalzinho, entendeu? Então, chegou atrasado, é uma pena, porque está quebrando a espiritualidade. Uma pergunta muito comum, Anali, eu cheguei atrasado, até que horas eu posso comungar? O que eu vou responder aqui, eu não estou autorizando a você chegar atrasado e dizer, não tem problema, que até tanto você pode comungar. Alto lá. Eu reforçando, você tem que chegar de preferência 15 minutinhos antes para entrar em clima de oração. Não aconteceu, pegou um trânsito, vai acontecer alguma coisa, um dia ou outro, já aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Qual é a prescrição? Você pode comungar se você chegar depois do ato, até o hino de louvor, com muita boa vontade. Ou melhor, antes do início da liturgia da palavra. Vou ensinar uma coisa também que eu acho que muita gente não sabe. A liturgia da palavra é igualmente importante a liturgia eucarística. Não, eu não estou cometendo uma heresia. Ambas são igualmente importantes. Quem não participa da liturgia da palavra não pode participar da liturgia eucarística. Então, com muitos parentes, se você chegar ali no ato penitencial, no meio do hino de louvor, você até pode comungar. Mas isso, gente, é o extraordinário do extraordinário do extraordinário. Outra coisa, vamos falar de vestes. Eu já fui muitas vezes no início da minha caminhada com roupa imprópria para a missa. Já. Muitas e muitas e muitas vezes. Morava numa cidade litorânea, então a gente não ia de mini saia, qual o problema, né? Que verão, calor. Hoje nem tenho mais idade para isso, mas mesmo que tivesse, eu não faria. Os antigos mesmos, na época que não existia loja para comprar, não existia loja de departamento, e que se tinha costureira e alfaiate, eles faziam roupa para missa, roupa de missa, como se dizia.
Vamos resgatar essa prática. Separa, não é que você também vai andar totalmente oposta fora, mas separa uma ou outra veste, um vestidinho mais comprido, que sabe o que acontece? A pessoa fica puxando assim, ó, porque fica incomodada, porque senta, o vestido vai lá pro meio da coxa. Tô falando das mulheres, entendeu? Então, separa. Eu tenho, por exemplo, alguns vestidos da Ágape, com Nossa Senhora. Tenho blusas religiosas e vestidos comuns também. Fui à loja comprar vestidos maiores para eu ir para a Santa Missa. Aí eu tenho também uns que sejam que fiquem mais no joelho, que eu não iria, porque na hora de sentar sobe um pouquinho. Vamos ter essa preocupação. Eu fico impressionada que mulheres da minha idade indo para a missa de shortinho, aqui em Goiânia, que nem tem a desculpa, e não é que teria, justificaria, de ser uma cidade litorânea. Eu lembro que uma vez eu comprei um macacão chiquésimo, carésimo, botei e fui para a missa. Quando voltei, a minha mãe falou, nossa, minha filha, esse macacão tá muito transparente, que era branco, que eu fui observar. Nem pra rua, e olha que eu era jovenzinha, nem pra rua deu para usar, porque ele era muito transparente, passei essa vergonha. Então, colocou, muitas das vezes, isso é importante, a pessoa coloca, principalmente as mulheres, né, que tem mais variedade, tem que olhar no espelho assim, ó, para você ver se está marcando embaixo, atrás, né? Cuidado, zelo, zelo, porque você vai encontrar Jesus Cristo. Eu vi zapeando no Instagram, uma coisa assim, se Nossa Senhora chegasse em sua casa e precisasse trocar de roupa, você teria alguma roupa para emprestar a ela? Aí eu logo pensei, eu teria um monte. Pensa isso, mulheres. Os homens, o contrário. Se Jesus chegasse na sua casa, precisasse tomar um banho, você teria uma roupa para emprestar para ele? Ou só short e bermuda? É a mesma coisa. A gente está indo ao encontro de Jesus. E agora uma coisa boa. A igreja é una, santa, católica. A liturgia do Brasil é a mesma de qualquer outro lugar. Você pode mudar de estado, se mudar de país, a missa é uma só. Qual igreja tem uma celebração única, além da católica? Mundial, que a nossa igreja tem. Eu sou feliz por ser católica. Tá bem? E aí agora vamos propriamente para a missa em si, os ritos iniciais. O comentarista, ele faz, gente, uma pequena colheita. Tudo que eu vou falar aqui, gente, eu não estou criticando, eu estou alertando. Porque foram muitos anos como ministra da Palavra da Comunhão e depois como evangelizadora. O comentarista tem que falar, é uma acolhida. Tchuf! Boa noite, sejamos muito bem-vindos à celebração do Senhor. Fiquemos de pé para dar início à nossa Santa Missa. Só. Não é para falar, temos visitante, alguém nos visitando pela primeira vez. Se quer fazer isso, que aqui acontece muito, é no final mesmo, não é no início da missa, está lá o padre esperando e o comentarista. Se você for olhar aqui pelo rito inicial, só fala aqui, ó, a Assembleia é convidada a iniciar com o canto de entrada. Aí cada igreja vai ter o seu pequeno comentarista. Não queira parecer mais que o padre. Outra coisa, é muito triste, eu aprendi isso com o padre Ricardo. Não deveríamos, ele não deixava a gente fazer, eu fui comentarista muitas vezes no balneário, era proibido a gente falar rito final, liturgia da palavra. Ele não deixava. Por quê? O que ele dizia, você está partindo a missa. A gente vai falar a missa parte por uma única questão pedagógica. Só isso. E aí, mas fora o balneário lá com o padre Ricardo, eu nunca vi isso acontecer. Por quê? Porque realmente precisa, porque o povo não sabe que hora levanta, que hora senta.
E aí, mas tudo bem. O comentarista faz esse acolhimento. Vamos ficar de pé para dar início à Santa Missa. Nós não ficamos de pé para acolher a procissão de entrada. Não é um casamento que a gente fica de pé para receber a noiva. O padre, ele é importantíssimo. O padre, na missa, ele é chamado de persona Christi. Ele, no altar, é a própria pessoa de Cristo. Por isso que ele consagra o pão e o vinho. A gente vai falar isso na próxima aula. Mas ele é persona Christi. O padre está entrando, o padre chega no altar, dá um beijo no altar. Eu posso chegar lá, a igreja vazia, dar um beijo no altar, igual eu ouvi? Eu posso chegar na missa, fui numa reunião, cheguei lá e botar a bolsa no altar? Ai, Annalyn, ninguém faz isso. Eu já vi. No caso da bolsa, eu falei, não, amiga, não pode botar a bolsa é suja. Nem falei do altar ser sagrado, falei, a bolsa é suja. Aquela toalha linda do altar. O altar é local do sacrifício. Por isso que quando a gente, no caso da Rainha dos Apóstolos, a gente vai pro sacrário, ó, reverência pro altar. Não passa pro altar como se ele fosse uma mesa, porque não é. Tá bem? Então o padre entra e vou eu puxar a orelha dos ministros de música. Puxa a orelha do meu aqui. Vocês sabem que eu sou casado com ministro de música. Ministros de música. Entrada. O padre chegou. Se não vai ter cibório, ele chegou. Não interessa em que parte da música está. Para. A música compõe demais a celebração? Sim. Mas, se não tiver música, a missa acontece? Sim. Se não tiver padre, a missa, quer dizer, a missa não em si, mas ainda assim a celebração, que temos o ministro da palavra e temos o diácono, mas a missa em si só com o padre. Só acontece na presença do padre. Então, por favor, ministro de música, quando acontece ainda com meu marido, eu falo com ele. Estão botando a música mais importante que o padre. Ouviu? Se você não tiver nenhum ministro de música aqui, puxa a orelha, preste atenção na missa, nisso que eu estou falando, e pode falar depois. O mini padre não é para ficar lá, esperando a música acabar. Tem sentido? Eu brigo com o meu aqui. E aí, o padre faz aquela saudação e já clama o ato penitencial. O que é o ato penitencial? É o nosso pedido de perdão. Gente, não há pecadinho e pecadão. Não vamos pensar dessa forma infantil. Tudo é pecado. Caso seja pecado, é pecado. Nem mais, nem menos. Mas há uma certa diferença. Então vamos dizer assim, os pecados do cotidiano, mais simples, menos. Você brigou com a mulher, gritou com o filho, xingou no trânsito, alguma coisa assim, que é errado, que é pecado, que não está dando bom testemunho de cristão, você pede perdão no ato penitencial. Porque o ato penitencial não é um simples rito. Ele tem a função de nos perdoar. Deus nos perdoa nesse momento para eu receber a Santa Comunhão. Dependendo do pecado, não basta o ato penitencial. Pecados que não sejam do cotidiano, você tem que buscar o sacramento da confissão. Ouça o que eu estou dizendo. Se você tem um pecado mais grave, assim, eu nem gosto de usar esse termo que fica parecendo menos e mais, mas assim, tem um pecado que não é do cotidiano, que você sabe que está te incomodando, e você foi à missa e não, sem ter confessado antes, o que você faz? Não erra e faz outro erro sobre esse, não. Vai à missa, você sempre vai ser convidado a ir à missa, mas
não comungue fisicamente. Comungue espiritualmente. A gente vai falar o que é a comunhão espiritual, né? Para que você não cometa um pecado maior do que aquele que você já tinha cometido. Então, dependendo da situação, confissão, comunga. Não deu para confessar, não comunga fisicamente, comunga espiritualmente, tá? Porque senão também fica fácil, né? Acabou o ato penitencial, nós vamos entrar no hino de louvor, como um ente chamado glória. O glória, gente, ele é muito controverso. Por quê? A briga hoje é: pode ou não pode bater palma? Deve ou não deve? É pecado ou não é pecado? Essa tríade eu vou deixar para a última aula, mas já vamos aproveitar aqui o hino de louvor. O padre é persona Christi. Eu, Anali, faço o quê? Depois eu vou dizer o que a igreja diz. Eu estou falando da Anali e depois vocês vão ver que coadunam, né? Eu faço o quê? Tô lá. O padre começou. Glória a Deus nas alturas. Aí ele não bate palma, eu fico lá. E aí tem sempre um que puxa. Aí começa. Um puxa, o outro vai tomando coragem, aí começa, metade da assembleia toca e o padre paradinho. Eu não bato palma. Já, muitas vezes, o contrário. O padre. Glória. Aí eu vou bater também. Ué, Maria vai com as outras? Não. Eu sou obediente à persona Cristo que está no altar, que é o Padre. Depois eu vou provar para vocês que eu não estou sendo obedecendo o Padre e desobedecendo a igreja. Esse é um outro assunto, mas eu já estou dando essa pincelada aqui, tá? Eu acho muito bom, eu gosto muito de música, você já sabe que a minha conversão foi pela música, eu sou casada com um menino de música, mas se vocês pedirem agora para eu rezar o Glória, eu vou dar uma engasgada. Porque tem anos que eu não faço oração, que eu não vou numa missa em que o padre puxe o Glória rezado. Aí isso é totalmente eu que estou falando. Eu acho uma pena. Que é uma oração muito bonita, a gente podia intercalar um pouco rezado, um pouco, né? Mas isso é totalmente pessoal. Número 6, palavrinha, coleta. Coleta não é pedido de oferta, porque a igreja não pede, tá? Nossa igreja é muito cuidadosa nisso. Coleta não é material, é coleta de oração. Você sabia que isso é coleta de oração? Muitas e muitas pessoas que eu pergunto não sabem. Coleta, número 6. O padre não fala coleta. Acabou glória, qual é a palavra que o padre fala? Oremos. Do ladinho aqui, pequenininho, tem um parênteses que está dizendo pausa para oração. Que oração é essa, Anali? Pausa para a assembleia colocar no altar do Senhor o seu pedido para aquela missa. Nós não é na oração da Assembleia. Oração da Assembleia é comunitária, também chamada oração comunitária. A coleta é oração individual. Então, deveria ser assim. Oremos. Aí você vai falar, por exemplo, né? Ô Senhor, já te peço para dar tudo certo lá na formação sobre missa. Coisa rápida, porque o padre também não vai esperar meia hora. Oremos, deveria ter essa pausinha e aí ele faz. Deus eterno, todo-poderoso, dirigir, tá. Não estou falando mal dos sacerdotes. Eu estou dizendo que é o que acontece. Se você ainda não reparou, repara na próxima missa. Normalmente o padre fala, oremos, Deus eterno e todo-poderoso. Não deu essa pausa para coletar os nossos pedidos. Como eu sei que essa é a hora de colocar os pedidos no altar do Senhor, o padre fala, oremos, Deus eterno, eu estou junto com ele. Senhor, por favor, deixa que tudo dê certo lá no meu. Eu estou falando junto com o padre, às vezes até ele fala amém, eu ainda estou colocando no altar. Porque eu não quero perder essa oportunidade.
Já vi também, porque eu sou dessa, gente, rata de igreja mesmo. Então eu vou aqui, Goiânia é maravilhosa, tem igreja uma em cada esquina. E a nossa igreja é tão maravilhosa, como eu disse, você pode ir em qualquer igreja, a liturgia mesma. Eu já vi padre falando assim, oremos, coloque no altar do Senhor as suas intenções, ou a intenção que você trouxe para essa Santa Missa, o que você veio trazer, coisas assim, entendeu? E ele dá a pausa. Mesmo a pessoa que não entende que essa coleta aqui é de oração, ela, opa, participa colocando, tá bem? Então esse é o fim do rito inicial. Por que eu não vou trabalhar a palavra e eu podia ter feito inicial a palavra, depois eucarística e final. Por quê, gente? O rito final, inicial e o rito final são muito importantes. Um para te preparar para receber a liturgia e a Eucaristia, o outro para a gente levar essa liturgia, essa Eucaristia vivida para o nosso dia a dia. Mas eu quis pular porque eles são, não quero dizer menos importantes, porque não é verdade. Tudo é importante na Santa Missa, mas eles não são ponto fundamental. Então eu não quis quebrar. Eu quis, no mesmo dia, falar da palavra e da Eucaristia juntamente. Vai ser o nosso próximo vídeo. Então, rito final, embora, gente, embora os avisos da comunidade, se você for olhar aqui no folheto, ele está na coluna da liturgia eucarística, eu vou ousadamente trazer ele para o rito final. Por uma questão de importância mesmo, eu quero terminar a liturgia eucarística na oração pós-comunhão, tá? Então, o aviso da comunidade está dentro da liturgia, se não está dentro do rito inicial, final, mas eu quero colocar lá. Aviso da comunidade. Tem dia que é assim, ó. Segunda-feira tem isso na paróquia, terça aquilo, quinta aquilo, na missa não sei o que. Olha, o bingo da pastoral tal, o jantar da pastoral. Quem humanamente consegue gravar todas essas informações? Sugestão. Gente, quem é comentarista, a equipe de liturgia pode ir colocando essas coisas. O padre também, gente, não pode fazer tudo sozinho. Então, quando tiver um monte de aviso, tira aqueles que você já fala todo domingo, que segunda tem o grupo de oração, que terça não sei o quê, que o horário de missa é todo dia, 7h30 da manhã. Não pode. Então, se vai ter a festa da padroeira, naquele domingo, fala da festa da padroeira. Tem o quadro de aviso normalmente nas igrejas, porque senão a pessoa não presta atenção. E olha que eu sou dessa que tem facilidade de ouvir e prestar atenção. No meio do caminho, não sei mais o que a pessoa está falando. Aí depois, o que ela falou? Que festa? É assim comigo, é assim com você também, garanto. Então, avisos da comunidade não pode ser 32 avisos. Tem que ter essa sabedoria de colocar em ordem de relevância para aquele domingo. Não vai ter festividade. Aí põe a programação da paróquia em geral, tá bem? Para que serve, gente, o rito final? É para marcar o fim da celebração em si, no templo, da mesma forma que a missa começa lá, quando seu coração está se preparando para chegar, o rito final prepara esse seu coração para ir para casa. Nós chamamos de envio dos fiéis. Você é enviado. Missa vem da palavra missão. A missão não acontece dentro da missa. Sua missão é fora. A missa te fortalece, te instrui, te direciona, te encaminha para a missão que começa ao fim dela. Então, isso é muito importante. Aí eu vou usar um exemplo bem pitoresco, vamos chamar assim. Você
levou seu filho, tem um casal e tem um filho, levou ele para a igreja desde pequenininho, e a criança ia, depois foi ficando aborrecente, não quero mais ir. Aí todo domingo a mãe começa a se arrumar, filho, vamos pra missa. Aí não, aí tá lá, jogando videogame. Aí ele não quer ir pra missa. A mãe vai, aí ela chega lá, na hora da coleta, Senhor, traz meu filho pra igreja. Meu Deus, queria tanto que ele viesse pra igreja. Aí encontra com a amiga, menina, filho, cadê o fulano? Não quer mais saber de igreja. Reza por mim, minha filha, reza pra Deus trazer esse menino pra igreja. Tudo bem, aí você sai da igreja. Chega na sua casa, foi domingo à noite, você, dona de casa, deixou a cozinha toda limpinha, né? Do almoço que foi mais tarde, foi pra missa tranquila. Ela volta pra casa, entra na cozinha, o abençoadinho comprou uma pizza. A caixa de pizza, que ele já acabou de comer, tá em cima da mesa. O refrigerante, que ele bebeu um copo lá e tá quase cheio, esquentando em cima da pia. O prato, o garfo, o talher, tudo jogado dentro da pia, sujo. Aquela cozinha que você deixou não foi a mesma que você encontrou. E aí você se enche de ira, que dá raiva mesmo, e aí você grita com o abençoado, fala assim, meu Deus, saí de casa, deixei tudo limpo, que ele vai pensar? Meu Deus, essa mulher vai para a igreja e volta pior. Ele não vai voltar para a missa. Não adianta colocar na coleta o pedido para ele ir na missa, porque se você não exercer sua missão fora do templo, não vai adiantar. Ana Lima, dá raiva. Eu também teria. É teatro? É um pouco de... Porque, meu filho, fala assim, gente, vontade é... mas fala, nossa, filho, eu deixei a cozinha ali, vou jogar a caixa, põe o refrigerante na geladeira que eu vou jogar a caixa fora pra você. Ele vai dizer, calminha. Ele não esperava essa sua reação. Por quê? Tem que mostrar que a missa mexe com você, que a missa faz de você uma pessoa melhor. É assim... Dei um exemplo bem pitoresco, né? Imaginando uma situação de casa, mas é assim no trabalho também. Segunda-feira é o dia que você tem que chegar mais feliz no trabalho. Nali tá pedindo demais para mim. Porque é um dia depois de ter saído da missa. Aí a encontra com a amiga, ela fala assim, menina, não podia a missa. Qual foi o evangelho? Aí você não sabe qual foi o evangelho. Gente, já aconteceu 1000 vezes comigo. 3 horas depois da missa, gente, qual foi o evangelho? Aí eu vou buscando a homilia do padre para lembrar qual é o evangelho. Acontece. A missa não termina. Leve a missa para onde você for. Temos a bênção final. Normalmente a bênção tem 2 formas. Tem uma curta, que é uma única oração e fala amém. Às vezes, normalmente nas solenes, são 3 invocações, normalmente com 3 amém. O folheto litúrgico vai trazer, mas muitas vezes quando tem o diácono, ele direciona e fala, inclinemos para receber a bênção. E aí automaticamente a gente fecha o olho, né? Então, presta atenção, dá para entender qual é a hora de falar amém. Muita gente se enrola, não precisa ler, dá para ouvir. Pelo tom, assim, a invocação que o diácono ou o ministro, ele vai dar, o próprio padre, tá bem? Então, atenção, porque a bênção final é importante. E, para terminar, você, acabou a missa, o padre deu a bênção final, o Senhor vai ir de paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Aí o canto final rolando, aí você corre lá na frente, não tá, padre, ai padre, me dá uma bênção. Para quê, amiga? Eu fico falando com as mulheres, né, gente, que feio. Para que você foi lá pedir uma bênção? A bênção dada para a Assembleia não chegou até você? Não é preciso pedir bênção para o padre. Você pode pedir na entrada. Eu sempre faço isso, a bênção. Na saída, não, porque você já recebeu a bênção. Aí eu posso ir embora antes de receber a bênção final? Não,
porque a bênção final é o envio. Aí você corre o risco de não estar sendo enviado para o mundo. Ide ao mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. A missa termina com a bênção final. Não comungue e saia correndo, porque tem que sair ao cinema. Tá bom? Respeito com a Santa Missa. No próximo vídeo, nós vamos falar das 2 liturgias, né? E eu queria pedir muito a vocês, gente. Convide alguém para assistir, para participar também dos nossos vídeos. A gente estava com uma dificuldade no bio, porque na bio clicava, a pessoa não estava conseguindo entrar direto, ia para alguma página, a gente não conseguia ainda resolver. Qual é a solução? Você vai direto no YouTube, põe @renova-me católica, vai aparecer aquela bolinha, o desenho do Cristo Redentor, como boa carioca, né, meio coloridinho. Normalmente aparece na barra assim, Renova-me Católica e quantos inscritos e tal. Só que embaixo aparece um monte de vídeo. Então, eu já ouvi a pessoa falar, mas os vídeos não são seus. Não, você tem que clicar no nome, porque a gente está começando ainda. Daqui a pouco, o YouTube vai entendendo que a página está crescendo e ela vai facilitando esse acesso. Então, repetindo, vá ao YouTube ou ensina para o seu amigo, põe @renova-me católica, vai aparecer aquela barra azulzinha no meio de outras coisas, clicou lá, aí sim, vai só para os meus vídeos, tá bem? Peço muito a ajuda de vocês. Olha, gente, é muita dedicação para preparar um material assim, não estou reclamando, ao contrário, eu quero dizer que eu faço com amor, com zelo, e eu espero que as pessoas aproveitem, porque a gente tem que ser um católico, um cristão católico, melhor a cada dia. Então, compartilhe esse vídeo e espero vocês sem falta quinta-feira. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Imaculada Conceição, Santo Afonso Maria de Ligório, São José, abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até quinta!